bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui no Portal Desacato, as pessoas que nos assistem aqui no programa Palavra Nua. Esse é o último programa, é o último Palavra Nua desse ano de 2020, e a gente vai recebendo duas pessoas especiais. Aliás, é o primeiro programa que a gente faz com duas pessoas ao mesmo tempo, mas é que a data é muito importante, né? São os 30 anos de ministério sacerdotal do padre Luiz Roberto Sandini e também do padre Reneu Zortea, e a gente vai recebendo os dois com muito carinho e com muito amor para vestir essas palavras neste domingo. Então, bom dia, Reneu, tudo bem contigo? Depois de muita lida, né, com a internet, com a troca de cômodos aí na casa e troca o banner de lugar, a gente conseguiu finalmente fazer a nossa comunicação, fazer esse programa acontecer. Como está você, Reneu? Bom dia, companheira Cláudia, a Júlia que está aí também, junto, o nosso companheiro, meu amigo, grande amigo, Padre Luiz Roberto Sandini. Um bom dia também aos leitores e leitoras do Desacato dessa outra informação. Estou bem, que bom estarmos nesse momento de conversa. Bom dia, Sandini, como está você? Seja bem-vindo também aqui ao nosso espaço da Outra Informação. Bom dia, Júlia, bom dia, Cláudia, bom dia, meu amigo Reneu. Eu estou bem, porém, vivendo, como todos nós, esse tempo de desafio com o cuidado da vida, tempo de pandemia, tempo de fazer experiência nova e se reeducar. Mas estamos vivos, estamos buscando cada vez mais a gente ter o cuidado com a vida, e esse aprendizado faz parte. Um bom dia a todos também da Desacato. Um prazer para estar aqui para essa roda de conversa. Que beleza. É uma pena que a gente não pode estar, né, juntos, dividindo um chimarrão nesse momento. Eu sei que vocês acordaram bem cedinho, já trocaram algumas ideias também de toda essa trajetória dos 30 anos. Então, hoje a gente quer ouvir um pouquinho de vocês, o que esse tempo todo também significou e continua significando, né? Gostaria de começar, então, com o Reneu. A gente vai se revezando aqui nas perguntas também, porque são duas pessoas hoje no programa Palavra Nua. Reneu, contando um pouquinho sobre a tua infância, tua adolescência, a tua família, de onde você é, de onde você veio. Então, conta pra gente um pouquinho sobre esse teu início de vida, por favor. Sou filho de uma família camponesa, meus pais camponeses, Genuíno Zortea, meu pai, 92 anos hoje, ele tem de idade, a minha mãe falecida, Emília Minkiewicz, falecida há 10 anos. Nós somos naturais do Rio Grande do Sul, Erechim Severino de Almeida, numa comunidade Cerro do Meio-Dia. Foi ali que eu nasci. A minha família sempre com dificuldades, migrando para Santa Catarina, de volta para o Rio Grande, ali de um lugar para outro. Enfim, fomos nascendo 8 irmãos e irmãs, 2 falecidos, o mais velho e o mais novo. E nesse processo todo de migração, nós fomos tendo muitas dificuldades, né, na nossa família. Então, a minha infância foi um tanto assim sofrida, desafiante, distante mesmo da escola para estudar. Em épocas de plantio de trigo e colheita, tínhamos que ficar mais por casa. Enfim, depois, aos 14 anos, com muito esforço, consegui chegar à 3ª série do primário, né? E daí parei de estudar por essa necessidade também das dificuldades e do próprio trabalho na família. Lembro que nós plantávamos mais, era trigo,
mas sempre com aquele financiamento no banco, na cooperativa. Por vezes, nós vendia toda a safra do trigo para pagar o banco, e às vezes até a última vaquinha nós tinha que vender para sair da dívida daquela safra. Por vezes sobrava para nós polenta e café preto. Então eu venho desse berço da classe trabalhadora, dessa realidade muito de uma família sofrida, migrante, camponesa, mas tenho orgulho por ter as minhas raízes nessa realidade. E tenho muito orgulho de fazer parte desse chão e levar em frente essa memória da classe trabalhadora e carregando nas veias esse sangue camponês de gente sofrida e esperançosa, e parte também de uma história toda de resistência que a gente foi, nas dificuldades, aprendendo também a resistir. Muito bem. Daqui a pouquinho eu volto contigo, Reneu, para contar um pouquinho mais disso tudo. Eu gostaria agora que o Sandini também dividisse com a gente um pouquinho sobre a sua infância, adolescência. Quem é a tua família, Sandini? Eu sei que tu tem umas raízes aqui em São Miguel do Oeste, então conta para a gente, por favor. Somos conterrâneos, né, Cláudia? E diz que nós somos eternos migrantes em busca da terra prometida. Assim foi com meus pais, Sandini, da mãe Giovanaz, o pai Inácio Mateus, que saiu de Tapejara, Rio Grande do Sul, e a dona Íria de Nova Brécia, ainda bem crianças. E justamente saíram do Rio Grande do Sul, uma época terra vermelha, não dava mais a produção, não tinha ainda o adubo, o calcário, e eles, com medo de passar fome, vieram buscar a terra prometida no oeste catarinense, e muitas vezes terra plana eles nem queriam, procurava terra mais de moro, justamente terra boa, produtiva. E justamente o encontro deles, do pai era ajudante do nono, que tinha uma trilhadeira, e eles passavam de família em família trilhando trigo, feijão, milho, soja, o que era, digamos, necessário. E foram na família Giovanaz, e uma família de 11 pessoas e 9 moças. E o pai acabou conhecendo a dona Íria, a mais nova, e aí formaram família que justamente foi 7 filhos. Eu sou do meio, tem 3 mais velhos, 3 mais novos, 3 moças e 3 rapazes. Eu sempre digo que sou sanduíche. Justamente aprendemos, justamente desde novo, alguns valores, o trabalho. Desde os 7, 8 anos, comecei na aula com 8 anos, o trabalho incessante, a honestidade, a participação na comunidade. Então, desde criança, depois adolescente e jovem, nossos pais com pouca escolaridade, mas com um testemunho de vida muito grande. Pai e a mãe, nós tínhamos uma Brasília vermelha, para exemplificar, no domingo, 2 ficavam para fazer os afazeres e 7 pessoas dentro daquela Brasília vermelha para a comunidade. E algumas coisas essenciais, né, do ensinamento dos pais. A questão comunidade, estar em dia e participar, e justamente sindicato, organizações, justamente para nós termos essa visão de vida. E justamente um tempo de estudos, a distância, 2 quilômetros, e esse trabalho, justamente essa caminhada a pé. Então, uma vida sofrida, mas muito realizadora. Certo. Eu vou passando aqui para o Reneu também para saber um pouquinho, Reneu, sobre ser padre, né? Em que momento também
se despertou para isso, se isso foi uma escolha realmente, né? E como foi todo esse processo, o período no seminário? Divide com a gente um pouquinho dessa história. A minha vocação de padre nessa missão, ela tem o berço nessa realidade da própria família, das suas dificuldades que nós fomos passando, mesmo quando, em 72, vindo morar para São Miguel do Oeste, viemos de agregados ali, e logo nós fomos participando ali na vida da comunidade também, se associamos no sindicato. Aos 16 anos eu também me associei no sindicato, e no meio desse nosso envolvimento na comunidade, na luta sindical, também fui convidado para ser catequista a partir da participação de um grupo de jovens ali na comunidade da 13 de Maio, paróquia de São Miguel do Oeste, que foi despertando em mim essa sensibilidade por essa opção, que na verdade eu nunca pensava em ser padre, nunca. Imagine, nas dificuldades todas, apenas 3 séries que consegui passar com os meus 14 anos de idade, lá nos fundões, né? Mas foi a partir desse meu envolvimento, essa realidade que florava dentro e questionava, queimava, como queimava na vida de Moisés, e a partir da leitura também da Bíblia, que foi mexendo em mim. Eu lembro que quando chovia, eu gostava, porque não precisava ir para a roça, daí eu pegava a Bíblia, que era só o Novo Testamento, que começava ali com a vida de Jesus. Então, eu abria o Novo Testamento, logo eu encontrava a vida de Jesus. Foi um encontro com ele a partir da palavra. Eu olhava para aquele jovem camponês, a sua opção, aquilo que fazia, a causa da vida, a partilha que ele provocava do pão, a solidariedade, a visita ao encontro, aquilo que ele assumia, a vida dos pobres, dos sofridos, toda aquela realidade, o sonho, a utopia do reino de Deus, que ele falava muito. Então, isso foi mexendo, queimando dentro de mim, porque eu tinha aquela realidade toda de sofrimento. Nós trabalhávamos com terras também arrendadas, chegava a safra, aquela produção toda que ia para o patrão, até que um dia, lendo uma passagem do Evangelho de João, capítulo 4, onde acontece o encontro da mulher samaritana com Jesus naquele poço. E naquele diálogo, a partir do encontro que aquela mulher sofrida faz com Jesus, desperta nela algo novo, né? E ela passa a ser uma grande testemunha, uma seguidora de Jesus e do seu projeto, da causa que Jesus anunciava e vivia. Ali que me deu um clique de ser padre. E daí fui à procura de ajuda de como fazer, como eu não sabia nada do processo, os passos. Daí conversei em São Miguel do Oeste, ali na casa paroquial com o padre Geli, e através do padre Nelson fui para o seminário no ano seguinte. Cheguei no seminário, frequentava a turma, a série 8ª, porque eu era já 22 anos, e fui para o seminário com 22 anos, e as notas iam para a 4ª série, Mas, ao mesmo tempo, naquele ano, né, de 82, eu estudava o curso do supletivo, que eram 7 disciplinas. Fazendo as provas, eu podia estar eliminando elas e, assim, adiantando o primeiro grau, que era o básico. Enfim, chegou o mês de setembro, fui em Xanxerê, ali do seminário de Chapecó, fazer
essa bendita prova. 15 dias depois veio o resultado. Sabem quantas disciplinas eu passei das 7? Em nenhuma. Sério? Não passei em nenhuma, rodei em todas. Daí aquele desespero. Na época também estava o padre Zanella e foi conversar com ele. Olha, eu me esforcei, não deu, olha, não consegui. Eu acho que eu vou voltar. Eu vou retomar lá meu trabalho na roça como camponês, lá na luta sindical, porque na época ainda não tinha assim a explosão dos movimentos populares como o MST e tal, né? E o Zanella, esse padre muito sabiamente me contou uma historinha, dizendo assim, que uma vez alguém estava em busca de tesouro, e foi cavocar, cavocou, e lá pelas tantas desanimou. Largou aquela picareta naquele buraco e foi embora. No dia seguinte, apareceu uma outra pessoa também em busca de tesouro. Ele olhou por ali, viu aquele buraco, entrou ali e pegou aquela picareta que o outro tinha largado e deu 1, 2, 3 picaretadas e encontrou o tesouro. Estava ali. E o outro tinha abandonado a luta na busca por algo na vida. Sabe que à noite eu quase não dormi, porque no outro dia ficava ou retornava. De madrugadinha me acordei lá pelas tantas, pensei, o negócio, eu acho que é cavocar, continuar lutando. Daí foi que no ano seguinte teve um outro curso, tal do curso Nemos, que pegava os módulos, estudava, e naquele ano, assim, então, consegui, assim, pegar a metodologia, o jeito do próprio estudo, acabei eliminando, né, o primeiro ano, assim, o primeiro grau, né, com facilidade, e depois fui dando a sequência. Então, esse é um dos elementos que eu acho importante, né, desse aprendizado. Um outro que, na minha entrada no seminário, eu já fui com aquela bagagem da realidade da família, de base, com essa compreensão de catequista, de ter participado num grupo de jovens, nessa luta sindical, né? Com aquele foco do Jesus jovem camponês de Nazaré, nessa opção do reino de Deus. E eu tive a graça de entrar no seminário, né, onde que os formadores eram o padre Geli, o Nelson, né, que tinham, com todos nós seminaristas, um envolvimento, né, para além do estudo da questão pastoral, da espiritualidade, também esse campo da formação. Nós, a cada semana, nós tínhamos uma análise de conjuntura lá no próprio seminário. Um deles era o Fritz, ali de Chapecó, que ia trabalhar, e outras pessoas também que ia trabalhar uma análise permanente de conjuntura. E daí, quando surgiu os movimentos populares, as primeiras ocupações do MST, nós participávamos, né, também naquela realidade, visitar os acampamentos, fazer a experiência, passar um final de semana lá. No conflito que aconteceu também ali em Campo-Herê, com o assassinato num despejo do companheiro Olívio Albani, né? Nós estivemos lá prestando toda a nossa solidariedade, né? Então, isso foi dando, assim, uma opção, né? Na vocação, na minha missão de padre, nesse processo formativo que eu tive no seminário. Eu agradeço muito, né, de pegar esse momento, esse contexto, onde essa formação foi assim, interligada, fé e vida, com a realidade, numa igreja, naquela época, da opção pelos pobres, do contexto do nosso querido bispo, Dom José, que ele estava muito presente, né, e assumia, né, essa causa, essa opção, e nós também, em comunhão com o bispo, nessa questão também indígena, que era parte da nossa opção, né, da formação e
e de igreja que nós assumimos na época. Certo, daqui a pouquinho a gente vai querer saber né, mais a respeito dessas lutas também que você sempre esteve envolvido, Reneu. Mas agora eu gostaria que o Sandini também dividisse com a gente como foi esse processo de ser padre, se isso foi uma escolha, se você também fazia como o Reneu, assim, de torcer para chover, para poder ficar em casa lendo. Conta para a gente, por favor. Pois é, tem alguns críticos da oposição, né? Claro que não é verdade, que quando se trilhava o milho lá pelos meses de novembro, dezembro, e daí dos meus trabalhos era recolher a palha e coisa assim, e eu sumia, né? Daí que deu testemunho na minha ordenação, dizia, eu quase queria contar isso, mas brincadeira. Creio que a vocação, primeiro, a questão de chamado de Deus. Depois a gente vai lapidando, entendendo aquilo que Ele quer da gente. Então, creio que é chamado de Deus. A gente vem de uma família, e no caso da minha família, principalmente a dona Íria, um testemunho de fé muito grande e que foi também despertando essa nossa vocação. Os estudos da Escola Municipal João 23, mais próximo de casa, e depois São Gotardo, e depois eu me formei justamente em contabilidade no colégio com os irmãos Lassalista. Então, esse tempo também de muita experiência bonita, época da juventude, todos os caminhos se abrem, formação, estudo. Nós tínhamos a questão catequese, que depois eu fui também catequista, um tempo de conhecer as meninas, as amizades, tanto femininas quanto masculinas, no qual agradeço imensamente essa época da juventude, o grupo de jovens. E, justamente, o Crisma, 10/10, então, nós éramos em 18, e na época trabalhava em São Miguel do Oeste o padre Geli, que agora já é falecido, muito amigo, padre Nelson também, e o padre Walter. E no Crisma, o evangelho era o chamado dos 12 discípulos e envio. E aí depois o Geli diz, vocês são em 18 jovens, você não pensou em apostar a tua vida nesse caminho do seguimento de Jesus Cristo, instaurar o reino com esse trabalho, essa missão? E aquilo foi mexendo comigo e foi tomando rumos. E aí me formei em contabilidade, depois fez 2 estágios, depois foi encaminhado para a filosofia em Brusque, 2 anos e meio, tempo de incerteza, dúvida, fiquei meio ano na paróquia Xanxerê, fazendo uma experiência com os padres lá, pastoral, e isso foi retomado, esse objetivo tão bonito. E aí tivemos a experiência da teologia em Chapecó, justamente uma teologia bem pé no chão. Nós estudávamos alguns períodos principais, o principal era formação, bagagem, estudo, e também, o Reneu deve lembrar, nós tínhamos que ganhar o nosso pão, né? Uma vez fomos construir um barracão e fomos erguer um poste muito, digamos, pesado, e levamos, eu e outro colega, o Edson, o Reneu guinchado até em casa, porque deu um problema de coluna, né? Você lembra, Reneu? Então, aprendemos de tudo, pintura, quando também as arrumações de fogão a gás e outras coisas assim. Mas isso nos habilitou para a gente se defender e viver o que o povo vivia. Então, muito grato pela teologia em Chapecó, né? Então, isso é um pouco de caminhada. E, justamente, o lema que eu e o Reneu escolhemos, eu, o Senhor, te chamei como aliança do povo para o serviço da justiça.
Muito bem. Tem muita história, né, para contar desses 30 anos. A gente hoje vai mostrar um pedacinho, assim. Mas como eu disse lá no início, seria muito bom se a gente estivesse juntos, tomando chimarrão e ouvindo todas essas histórias, né? Reneu, você começou falando um pouquinho aí sobre o teu envolvimento também com as lutas, né, junto aos movimentos, as pastorais. Você citou na tua fala a Dom José Gomes. Então, eu gostaria de saber um pouco mais como foi se dando esse processo também, as tuas contribuições na organização das famílias também, da luta pela terra, qual foi a influência também que o Dom José Gomes teve e continua tendo na tua caminhada, né? A gente sabe que você sempre esteve do lado, atuando junto de excluídos e excluídas, que muitas vezes são excluídos também dentro dessa perspectiva da igreja conservadora. Então, em que sentido também a teologia da libertação ela é importante para a luta do povo? Pegando também um elemento do companheiro Padre Sandini, que a nossa formação, seja no seminário menor, quando eu entrei, depois no período da teologia, no Instituto do CETEP, Centro de Teologia Pastoral, no bairro de Chapecó, isso também nos foi ajudando para esse envolvimento, né, na dimensão social, popular, nessas causas, juntamente com os movimentos, né, seja das mulheres agricultoras camponesas, com relação ao MST, de uma forma assim mais participativa. Eu tive esse envolvimento mais com relação ao MST. Mesmo no tempo do seminário, nas experiências que nós fazíamos junto aos acampamentos, às ocupações. Depois, no meu tempo de padre, a cada ano nós tínhamos uma participação direta no trabalho de base com as famílias, sem terra, nas visitações, nas ocupações, nas noites de ocupação, acompanhar a ocupação, chegar lá junto com as famílias, esperançando, né, esse Deus da libertação, do êxodo, que ouvia o sofrimento do povo de si, escutava os clamores e acompanhava todo esse processo da libertação por terra, por liberdade, por justiça. Então, essa experiência, sim, foi muito interessante. Sempre eu lembrava as famílias nas noites de ocupação, dizia assim, dizendo, olha, esta noite Deus não dorme, Ele caminha conosco, né, na causa da ocupação, da luta pela terra, né? Nessa experiência, tenho, assim, muitas famílias e famílias conhecidas, lideranças, a militância, né, do movimento do MST, uma comunhão, uma paixão muito próxima por essa luta histórica toda de aprendizado também. E entendo que é nesse campo popular da libertação dos movimentos populares que a gente vai se educando, né? Pelo evangelho, pela causa, pela opção, pelo projeto. E ali é que nós vamos experimentando, fazendo e compreendendo a teologia da libertação, porque nessas realidades, a partir da vida, dos clamores, de várias realidades, é que Deus vai se manifestando. E é por ali também que nós vamos assumindo essa causa, esse sonho do próprio Deus de um outro mundo possível, de um novo céu, de uma nova terra. É por ali que nós vamos abraçando com o jovem Jesus, camponês operário de Nazaré, a mesma causa, o mesmo projeto, o reino de Deus e a sua justiça. Que bonito, Reneu. Sandini, você também teve toda uma trajetória, especialmente no município de Anchieta, né?
capital nacional das sementes crioulas. Inclusive, passaram algumas fotos agora do Reneu, e uma delas era numa das festas, né? Então, conta para a gente também como foi esse período aí de 10 anos em Anchieta. Olha, tem um ditado que diz: gente simples, fazendo coisas simples, de lugares simples, vão mudar a humanidade. Nesse sentido, sou imensamente grato nessa caminhada de construção de um projeto de vida, projeto popular. Trabalhei 3 anos em São José do Cedro, voltei para minha terra natal, São Miguel do Oeste, 5 anos, 10 anos em Anchieta, 8 anos em Galvão, São Miguel Arcanjo, 2 paróquias com esse padroeiro, e atualmente em São Jerônimo, Caxambu do Sul. Em Anchieta foi o tempo que eu fiquei mais anos, e me dá uma saudade imensa, justamente estar trabalhando junto a esse povo por 10 anos. E uma das que eu quero partilhar é a festa, o acontecimento das sementes crioulas, ditas sementes patrimônio da humanidade. E o carro-chefe, justamente, era o milho. E o milho, se a gente pegar a questão da espiritualidade, milho vem da palavra milho. Planta uma semente, um grãozinho, e ela vai render de 1 a 2 espigas. E aí eu tive o capricho de contar quantos grãos. As espigas dão de 400 a 700 sementes. Então, essa espiritualidade do milagre, né, da vida. E, justamente, a festa, ela foi, como dizia, simples, começou aqui por Anchieta, mais região, depois uma luta grande para ser estadual, e depois ela tomou o nível nacional e internacional. Nesses 10 anos, participei em todas elas, em uma comissão ou outra, muito cansaço, pensamento, mas um aprendizado extraordinário. Então, se a gente vai olhar essa construção, então teve um ano que teve pessoas de 22 estados do Brasil, 8 países da América Latina, mundo, tinha até gente, justamente países ali, Espanha, Itália, e justamente a partilha, a construção da mística, a espiritualidade. Então, eu tiro o chapéu para a questão das organizações. Quem era parceiro ou entidades promotoras, aí tinha a Via Campesina, que é um chapéu grande de organizações, MPA, MST, Mulheres Campesinas, se somou a Universidade, Juventude, que estão estudando, de Santa Catarina, e muita gente vindo, participando, era sagrado, estudo, né, aprofundamento, e justamente depois a festa. Então, justamente nessa questão econômica, não existe espaço vago, tem que conquistar. Então, recursos, na época desses anos, nós tínhamos uma administração a nível de Brasil mais popular, que entendia que passa por aí muita vida. Então, a duras penas, conseguimos recursos do MDA, prefeitura, entidades afins. Então, no econômico foi construído. Na questão cultural, justamente, muita música, duplas, o povo se apresentando, cantando, encenando, coisa extraordinária. E uma coisa que é importante é a partilha de sementes, milho, feijão, arroz, e também o ervilha, também essa questão das ervas medicinais, um aprendizado de troca extraordinário. E a culinária também extraordinária. Então, justamente, uma festa também de resgate
da agricultura familiar, o cuidado com a biodiversidade. Então, nem eu sabia, e fiquei conhecendo, por exemplo, aves, galinha de 10, 20 espécies, o porquinho, casco de burro, de brinco. Então, digamos assim, realmente uma festa de, construir um projeto popular. E Anchieta é duas administrações agora que vem sendo administrada com uma administração popular. E isso não veio assim do nada. Lideranças sindicais, de igreja, que acreditam num projeto diferente, com mais participação. E justamente hoje, quem coordena esses trabalhos são tudo gente, digamos assim, que tem uma bagagem de vida, de aprendizado de todos esses anos, né? Então, eu agradeço imensamente porque essas pessoas vão se tornando da família, né? Teve oportunidade também, depois dessa festa aqui em Anchieta, Semente Crioula, me convidaram para ir no encontro do MPA em Brasília. Nós estávamos lá em 10.700 pessoas, simples, gente do Nordeste, tudo comendo farofa e água, e assim o aprendizado, na época, era para construir um projeto popular, né? Então, muitas coisas foram implementadas, e uma pena que sofremos um duro golpe, e justamente para acontecer este ano de 2020, em março, a festa das sementes, e ela não se realizou. Questão pandemia, depois veio, né? Mas lideranças locais que não existe espaço vago, acharam por bem não gastar, não investir em realizar uma festa das sementes crioulas. Então, quer dizer, é um projeto de vida que está em jogo. Mas que Deus abençoe, que nós possamos retomar esse resgate da biodiversidade, agricultura familiar, porque ela traz muito mais vida para o geral de todas as pessoas. Desacato esteve, inclusive, registrando esse momento dessa ofensiva, né, aí em Anchieta, e eu vou lançar aqui um desafio. Não sei vocês, mas quem sabe a nossa audiência pode opinar aqui com a gente também depois, mas eu acho que o Desacato tinha que produzir um documentário a respeito das sementes crioulas, junto com a comunidade, reunir, né, esse povo num projeto popular, e a gente fazer isso, e depois, claro, né, tendo toda a segurança, quando tivermos uma vacina, quando tivermos um contexto melhor, né, porque a gente também vive esperançando, né, se não for a esperança, a gente nem estaria aqui gravando hoje, mas depois a gente vai reunir o povo para assistir esse material também, para participar junto na elaboração, mas para assistir também. Então, vou lançar esse desafio aqui para a gente poder pensar junto. O que vocês acham? Pode ser? Podemos pensar isso? Eu penso boa proposta, que é uma proposta e que nós devemos abraçar. Então, a nível de humanidade, também nós precisamos abraçar novamente sonhos, utopias, bandeiras que vale a pena. E essa é uma bandeira que eu acho que nós já abraçamos e vamos reabraçar novamente. Então, vamos pensar junto, então. Vamos coletando algumas informações, trocando algumas ideias. E a audiência também pode comentar aqui com a gente se gostaria, né, de ver um material assim sobre as sementes crioulas, mas também sobre todo esse povo que historicamente vem construindo esse momento aí em Anchieta. Mas vamos lá, agora eu quero falar um pouquinho mais com o Reneu também. Gostaria de saber, Reneu, quais são os desafios enquanto Igreja da Libertação? Eu vou remeter essa pergunta a um momento mais específico, né, que aconteceu em São Miguel do Oeste, onde você contextualizou em uma homilia que o Brasil estaria sendo entregue aos demônios. Isso foi um pouquinho antes do golpe de Estado que nós tivemos aí em 2016, né? E a gente sabe que essa homilia, ela repercutiu aí e resultou em várias perseguições, inclusive na Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste fizeram uma moção de repúdio contra você, mas também
houve toda uma força popular, né? O povo coloriu a Câmara de Vereadores para te defender e defender especialmente esse projeto de sociedade, né, que nós tanto lutamos. Então, gostaria que você contasse para a gente um pouquinho sobre esse momento, né, e de que maneira, né, a compreensão das teologias da libertação te fortaleceram nesse momento todo, nesse conflito. Eu lembro dessa reflexão, 8 de maio, Dia das Mães, na Igreja Matriz de São Miguel do Oeste, a partir de uma iluminação bíblica da palavra de Deus, refletindo que o nosso Deus, Ele não nos abandona, Ele tem assumido historicamente a causa dos oprimidos, Ele está presente na vida, na luta, na história, não deixa ninguém abandonado. Foi a partir de uma iluminação bíblica da palavra de Deus que eu lembro que eu mencionei que, à luz da palavra de Deus, nós temos que olhar a realidade, né? Isso não é a partir de uma questão ideológica, partidária, de interesse de um partido ou outro, mas a partir da causa, do projeto de Jesus, do Evangelho, que nós temos que olhar para a realidade e ver como é que as forças se movimentam, né? Como é que se dá ali a luta de classe, e nessa luz olhar para o Brasil, que nesse momento ele está sendo entregue aos poderosos. Inclusive eu disse que nessa quarta-feira o Brasil está sendo levado para a experiência de mais um golpe. O Brasil está sendo entregue na mão dos demônios, dos mafiosos, dos interesses do grande império dos Estados Unidos, enfim, dos poderosos. E a pergunta, o questionamento foi como é que fica, diante desse golpe, dos planos dos poderosos, a vida da classe trabalhadora? Como é que ficam os nossos camponeses, os sem-terras, os indígenas, né? Todo esse povo nas suas diversas realidades de sofrimento, né? E essa reflexão, esse questionamento provocou reações, né? Porque os poderosos eles nunca aceitam, né? Esse lado da libertação dos pobres, dos oprimidos, de assumir, de fazer, de resistir, né? E essa reflexão teve perseguições, mas teve também toda uma solidariedade dos movimentos populares, das juventudes ali, em especial da PJE, da PJMP. É por ali que também no conflito é que fui me sustentando, me fortalecendo, porque nessa reação popular pela causa, pelo projeto, que está uma espiritualidade e uma teologia da libertação. E ressalto também o coletivo da equipe paroquial na época, que foi muito solidária, a solidariedade também por algumas equipes paroquiais da diocese, outras pastorais também, a nível mais de região, de Brasil, mas foi uma solidariedade não, digamos, apenas a reflexão que eu fiz, mas a causa, a solidariedade, a manifestação popular, mais do que para uma pessoa, ela é pela causa, pelo projeto popular, pelo sonho, né, de um outro mundo possível, do reino de Deus e a sua justiça. Então, é nesse movimento da nossa tomada de posição enquanto igreja pela classe libertadora, né, pela classe sofrida, enquanto teologia da libertação, que nós vamos experimentando o Deus dos pequenos, dos pobres, dos oprimidos, né, nas suas diversas manifestações. Por isso nós falamos de teologias da libertações para os nossos dias, porque são a partir dessas
realidades todas é que Deus vai se manifestando por essa causa, por esse projeto, por essa vida, né? E aqui é bom que se diga, com todas as palavras, que nessa dimensão teológica da libertação, enquanto igreja assumir essa posição, né, que se faz a experiência do Deus da Bíblia, o Deus do órfão, do oprimido, da viúva. É por ali que nós vamos experimentando, tocando a carne de Jesus e assumindo o seu projeto, porque ali se trata do Deus da vida, do Deus de Jesus Cristo, né? Bem diferente do que o Deus do Bolsonaro. Nós estamos assim, enquanto sociedade brasileira, sendo levado, muitos cristãos, inclusive, né? Padres, inclusive, que falam do Evangelho, falam de Jesus, muitos cristãos que comungam a Eucaristia, em nome do Deus do Bolsonaro, do Deus das armas, né? Do Deus dos poderosos, desse império, desse capital, né? Que exclui, degrada e mata, né? Então, ali nós precisamos separar, ter essa compreensão de que Deus é esse do Bolsonaro. Na reflexão lá do dia 8 de maio de 1916, né, eu dizia que o golpe estava se dando em nome de Deus. Mas que Deus? E agora, com o governo Bolsonaro, se confirma que esse Deus é o Deus dos poderosos, o Deus das armas, o Deus que se alimenta de sangues humanos, o Deus que num sistema que exige de vítimas, de sacrifícios, né, para privilegiar grupos de poderosos ao grande capital. Então, ali nós temos que ver que na dimensão das teologias da libertação, que nós vamos nos fortalecendo, né, nessa causa popular de todo o nosso envolvimento, engajamento, né, enquanto classe trabalhadora dos oprimidos da história, e diferenciando quem é o nosso Deus. O Deus de Jesus Cristo, da Bíblia, da causa dos oprimidos, da luta da terra, da libertação dos caboclos, dos indígenas, das mulheres e crianças, jovens e tanto, né? É o Deus do Bolsonaro? Não é. Como é que nós podemos acreditar num Deus, e mesmo no próprio Bolsonaro, né? Esse assassino, né? Que provoca vítimas, né? Em nome de Deus. Então, eu queria trazer essa reflexão, porque ela é determinante para a nossa opção a Jesus Cristo e a causa e o seu projeto ou não. Então, é a luz do próprio Evangelho, do Jesus vivo e ressuscitado, a partir dessas realidades que nós vamos ter que ir afirmando a nossa opção no seguimento desse Jesus. Muito bem, Reneu. Eu acho que as pessoas que estão aqui assistindo com a gente também estão relembrando junto contigo esse momento, né, essa moção de repúdio, mas a luta toda e a solidariedade, porque é isso que move o povo também, né? É esse sentido de solidariedade que nos faz também cada vez mais fortes. Então, agradecer a nossa audiência também que está aqui, sempre acompanhando com a gente e rememorando, né, esses momentos. Eu gostaria que o Sandini falasse um pouquinho sobre fundamentalismo religioso, porque eu acho que tem tudo a ver com o que aconteceu com o Reneu aqui em São Miguel do Oeste, mas que acaba acontecendo com várias lideranças, né, por todo o Brasil, e de que maneira que a gente deve olhar para a nossa realidade enquanto Igreja da Libertação. Podemos nos indignar com uma injustiça sofrida, nós vamos nos tornando irmãos na caminhada. E aí, a exemplo do Reneu, né, nós apoiamos, estamos juntos, e com tantos outros e outras que continuam indo nesse rumo da história, no rumo da profecia, em que se quer um mundo diferente, e ele é possível. Uma palavrinha sobre o fundamentalismo, fundamentalismo vem da palavra fundamento,
em que se fundamenta. Então, não é só religioso, fundamento religioso, fundamento econômico, fundamento político, fundamento social, cultural. Então, fundamentalismo se fundamenta. O fundamentalismo quer dizer o que vale, o que é certo, o que é verdadeiro. E o fundamentalismo, ele nos ajuda a refletir, ele não pensa, coloca, eu estou certo e não aceita questionamento. Aí o outro que pensa diferente, tem a cor diferente, é inimigo, deve ser combatido. Então, justamente, nós pensamos desse campo religioso e precisamos alimentar uma fé viva, verdadeira, que é acreditar 100% no mundo diferente, apostar e confiar. E aí passa por uma visão de rosto de Deus, por exemplo, o caso religioso. Deus é um Deus que desce, próximo, é um Deus que vê, é um Deus que ouve e um Deus que arregaça as mangas, que está presente. Então, ela traz também conflitos, né, no campo religioso. Então, tem conflitos que precisamos administrar. Eu faço parte de um grupo, padres da caminhada, e olha, fecha o pau, porque, digamos assim, enquanto fundamentalismo religioso, né, próprias expressões de uma fraquejada e nasceu uma menina, quer dizer, fundamentalismo puro. Bandido é bom, bandido morto, alusão à questão escravização, criminalização do negro, das organizações populares. Então, a questão fundamentalista. E, justamente, sempre teve essa questão do conflito, desde o início lá, em que Moisés estava organizando justamente para conduzir o povo, e eles foram fazer o bezerro de ouro. Hoje se fala em mamão, significa o Deus dinheiro, ele exige sacrifícios. Então, por exemplo, agora para 20 anos, a classe trabalhadora tem que fazer um sacrifício, o salário não vai aumentar. Então, esse sacrifício, eles querem nos convencer que é para o bem, né, do Brasil, da humanidade e das pessoas. Que bem, esse dinheiro vai para os bancos, vai para grandes instituições e as privatizações. Então, justamente, o fundamentalismo diz, olha, outro inimigo. E aí, então, temos que retomar um bate-papo muito profundo, que eles dizem, olha, comunista, né, fez algo que organiza a sociedade, é comunista, é fora da lei, é subversivo. Isso é fundamentalismo. A questão política, né, digamos assim, nós temos que participar, se envolver, e já demos passos bons nisso. A questão cultural, a valorização dos indígenas, com sua experiência, os quilombolas, e tantas outras experiências. Então, justamente vencer um Deus juiz, severo, que faz nós seguir ele pelo medo. E justamente o correto é um Deus vivo, um Deus solidário, e justamente uma personalidade que nos faz ver de forma diferente, não fundamentalista, é o nosso querido, profundo profeta Papa Francisco. É referência a nível de humanidade. E ele diz, com os pobres camponeses, nessa viagem que ele fez para nossa América Latina, eu quero representar e acredito num Deus que não quer ver ninguém, nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. Então, quando a gente modificar essa compreensão fundamentalista, o fundamento, que ela se fundamenta sobre outros valores, que é da participação, é da democracia, é da conquista,
coletiva, nós teremos vencido o fundamentalismo. E, justamente, tivemos um retrocesso, porque quem nos comanda atualmente, muitos e muitas são fundamentalistas, quer dizer, nós estamos certos, nós temos Deus, nós temos o povo, e os outros são errados, culpados, inimigos que têm que ser combatidos. Então, temos um longo caminho a percorrer. Temos mesmo. Gente, nós vamos chegando ao final aqui do nosso programa, o último programa Palavra Nua desse ano de 2020. E eu gostaria que, na consideração final de vocês, falassem um pouquinho sobre o que esses 30 anos, né, significam na vida de vocês, mas também significam nesse projeto popular que a gente vem construindo também historicamente. Então, gostaria que o Reneu fizesse, então, essa consideração final, depois o Sandini também, a respeito desses 30 anos. São vários os aprendizados, destacando alguns. Um primeiro, da compreensão das minhas raízes do chão, da importância de manter viva essa memória e se assumir enquanto parte da classe trabalhadora. Um segundo aprendizado, que o nosso Deus é o Deus dos pobres, é o Deus que tem assumido o lado dos sofridos, dos perseguidos, dos de baixo, né? Que com ele é que nós vamos construindo um novo sonho, o sonho do próprio Deus na vida e na história, essa experiência que me marcou muito do próprio Cristo, que a gente vai vivenciando na realidade, na vida, a experiência do coletivo, seja nos trabalhos que eu estive junto às equipes paroquiais, toda essa solidariedade, juntamente com os movimentos populares também, a experiência, seja em São Miguel do Oeste, aqui em Anchieta, com as pastorais da juventude do meio popular, da PJR, essa solidariedade, essa família que a gente vai fazendo parte nela também. O aprendizado, como dizia o Ernesto Che Guevara, o grande revolucionário da nossa pátria grande, até que tiver um oprimido, alguém passando fome, sendo injustiçado por ele, com ele, a gente tem que lutar até os últimos minutos da nossa própria vida. O aprendizado dessa manifestação de Deus a partir dessas realidades enquanto teologias da libertação, de assumir também, poder contribuir junto a essa igreja dos pobres do Papa Francisco, que o Sandini também bem mencionou, de nós manter também viva essa memória dessa igreja de Dom José, o legado dele. Nós não podemos perder, né? Junto com Dom José, essa opção de Igreja da Libertação, do Papa Francisco, e de tantos colegas, né? Seja bispos, padres, militância das pastorais sociais populares, dos movimentos populares, né? Dessa causa, desse projeto, dessa missão tão nobre, tão verdadeira e tão bonita, né? E, por fim, também, eu acho que, quanto compromisso nosso, enquanto classe trabalhadora, enquanto igreja da libertação, com essas manifestações todas de teologias da libertação aos nossos dias, manter sempre presente o trabalho de base, né? A nossa inserção, a nossa presença, as realidades mais sofridas, doídas, nessa organicidade
pela causa, pelo projeto, a formação política de consciência de classe e a luta popular, né, que é histórica, de resistência e de luta para transformar a sociedade em um outro mundo possível, né? Então, eu quero também já aproveitar e agradecer esse espaço, essa experiência ali do desacato, também ao companheiro, meu amigo, irmão, padre Luiz Roberto Sandini, pelos anos de convivência, desde lá no seminário, os trabalhos, estudos, debates. Agora também nós temos um grupo de convivência, né, que ele faz parte, em colegas padres, que nós comungamos profundamente, né, das nossas vidas, sonhos, dificuldades, nessa utopia do reino de Deus e a sua justiça. Muito bem, muito obrigada, Reneu, e obrigada por toda a acolhida de sempre, né? Porque vocês também sempre estão por perto, estão contribuindo com esse espaço também da outra informação para que a gente possa fazer esse jornalismo independente, essa comunicação popular acontecer. Então, nosso agradecimento e nosso carinho também por você. Sandini, uma palavra final também sobre os 30 anos, né? Que essa caminhada toda significa para você? Pois bem, diz que ontem o Dom Odelir citou 30 anos é bodas de pérola, e ele diz, olha, muito obrigado por essa caminhada, pelos 30 anos de chegar até pérola, e desejo a vocês também que cheguem a bodas de ouro. E justamente me vem a palavra, um dia Jesus estava com a casa cheia, né, rodeado de pessoas que eram muito próximas, e chegou do lado de fora alguém e perguntou, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e eles querem conversar contigo. E aí ele se voltou e ele perguntou novamente a pergunta feita, e diz, quem são minha mãe e meus irmãos? E aí ele próprio disse, são aqueles e aquelas que fazem a vontade de Deus. Então, esses 30 anos, digo de gratidão. Pelo menos essa família que a gente vai construindo ao longo dessa trajetória. A primeira, a família de sangue, Giovanna Sandini. Ontem não pudemos se encontrar para celebrar, mas ele estava de longe me acompanhando. Então, teremos muitos outros momentos, né, para justamente se encontrar e agradecer a Deus por todos estar bem, né? Então, a família de sangue, gratidão. A segunda família, a família de fé, família diocesana, né, de Chapecó, a sua organização. Nós fizemos a caminhada de formação, teologia, aos irmãos padres, aos irmãos de fé, pastorais também, aqui não vou citar todas, porque posso esquecer, mas todas que nos ajudam a crescer. Eu e o Reneu fazemos parte da família das SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, que nos faz sempre a gente retomar, ficar com os pés no chão, e olhar no horizonte, né, com justamente as pessoas que a gente quer bem em muita vida. Então, gratidão à família diocesana de fé. A terceira, creio que também tem fé, tem sangue, mas é a família, né, das organizações populares, daí vem o MST, MPA, Via Campesina, as mulheres, juventude, indígenas. Então, digamos, a família que a gente também foi, e vai continuar sempre sendo, e que Deus nos abençoe, e gratidão por essas pessoas que nos tornaram irmãos e irmãs nessa caminhada. Então, gratidão a todas as pessoas das organizações. E a última família, gratidão também à família de convivência, desde o tempo de formação, o Reneu e nós éramos um grupo de 6 com o padre Alcido, e ninguém tinha o dom do violão e da música, e o Reneu, teu violãozinho, ficou 10 anos quase em cima do armário,
mas ele, digamos, não aprendeu o violão, mas aprendeu a justamente compor. Então, digamos, aí essa família de convivência, agradecer o Reneu, os colegas de convivência, as equipes onde trabalhamos e convivemos agora em Caxambu do Sul, pessoas extraordinárias aqui na convivência do grupo do futebol, de formação, e nós temos o grupo da música. Agora não estamos se reunindo, mas todo mês o grupo de gaiteiros, violeiros, isso nos aproxima daquilo que Olga dizia. Eu lutei a vida inteira pelo justo, pelo bom, e agora me fugiu outra, pelo belo. Então, justamente é isso. Obrigado, gratidão pelo desacato, a Cláudia, a Júlia e toda a organização de a gente poder partilhar essas experiências de vida. E creio que Deus, nossas mãos são para abençoar, então que Deus abençoe toda a caminhada desse povo de Deus, os meios de comunicação que fazem justamente a sua missão de informar, esperançar e olhar o povo para o futuro, olhando do presente para o futuro com muita esperança. Então, que Deus abençoe a todos, e foi um prazer hoje partilhar toda essa roda de conversa. Que beleza, gente. E o dia que saí de casa a um seminário estudar, antes da minha partida, a mãe veio me perguntar: filho, não me leve a mal, porém é bom entender, num mundo tão desigual, ser padre para quê? Depois tocou minhas mãos de filho que tanto amava com sua sabedoria. Ela disse o que pensava: e seja sempre alerta, não seja um padre burguês em suas veias abertas, core sangue camponês. Camponês. Linda, linda, linda. Gente, muito obrigada. Obrigada, Sandine. Obrigada, Reneu, por essas palavras também. Agradeço vocês em nome do Portal Desacato, mas também enquanto PJMP e PJR, porque eu e Júlia somos jornalistas, estamos aqui fazendo esse programa, mas a gente vem se construindo também no chão da luta, né, das nossas organizações. Então, é graças a isso que nós também podemos estar aqui hoje conversando, né? Então, muito obrigada. E mais uma vez a nossa audiência que sempre está aqui acompanhando, e a gente volta em 2021, né, com mais Palavra Nua, com outras pessoas, porque é assim que a gente precisa continuar caminhando, né, mostrando a vida a partir também dos excluídos e excluídas, que não aparecem nesse plano tradicional da comunicação, e a gente nem quer que apareça mesmo, né, a gente quer que o nosso projeto popular, ele se construa cada vez mais forte e bonito. Então, um beijo, gente. Obrigada, Júlia. A gente se vê. Júlia, todo o coletivo, ali o projeto popular do Desacato. Com certeza. Um beijo, gente. Até. Até.